voltamos então à nossa videoaula de Direito Processual Civil, a prática de Direito Processual Civil. Vínhamos falando do recurso de apelação e iniciaremos agora tratando a partir do processamento deste recurso junto ao tribunal. Então, expressa lá o artigo 1011 do Código de Processo Civil que, uma vez recebida a apelação no tribunal, com as contrarrazões inclusas, com as razões recursais e com as contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, o recurso ele vai ser, então, distribuído imediatamente. Isso se encontra, então, previsto no 1011 do CPC. Ainda com relação ao processamento, cabe, então, após a distribuição imediata, o relator sorteado para decidir o feito, ele pode, então, decidi-lo monocraticamente, nas hipóteses contempladas no artigo 932, incisos 3 a 5 do Código de Processo Civil. Dentre essas hipóteses, por exemplo, o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, Então, na hipótese de não conhecer do recurso, o relator já vai decidir de maneira monocrática. É isso que dispõe, então, o atual Código de Processo Civil. Da mesma forma, logo após receber os autos, se não for hipótese de decisão monocrática, conforme reza o artigo 932, será o caso, então, do relator elaborar um voto, analisar o processo, fazer a elaboração do seu voto para apresentação, para colocação na pauta, para julgamento pelo colegiado. O colegiado do tribunal, então, fará o julgamento da matéria recursal. Então, o relator tem esses dois caminhos. Ou ele decide monocraticamente nas hipóteses contempladas pelo Código de Processo Civil, ou no artigo 932, ou ele vai, então, decidir o julgamento, julgando o recurso e elaborando o seu voto para a decisão perante o órgão colegiado. Dentro dessa questão relacionada ao relator, importante mencionar também os poderes do relator. Segundo o Código de Processo Civil, o relator tem como poder a direção do processo, ele que vai dirigir o processo em sua sede recursal, Também é poder do relator decidir questões incidentais que venham surgir no decorrer da análise do recurso e também cabe ao relator decidir o recurso em determinadas situações, previstas lá no 932, incisos 3 a 5. Exemplificando, o inciso 3, que fala da decisão monocrática do relator, ele contempla as hipóteses do relator decidir monocraticamente quando for o caso de recurso inadmissível ou o caso de recurso prejudicado. O recurso inadmissível, aquele recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade, Ele não observa totalmente os seus requisitos para poder ser admitido no tribunal. Da mesma forma, o relator decide monocraticamente o recurso de apelação quando ele for prejudicado. Seria a hipótese e da parte não ter mais interesse recursal, haja vista a perda do seu objeto. Exemplificando, talvez, um recurso que, em razão do tempo, o tempo que essa situação jurídica se prolonga, quando o recurso for ser julgado, ele já perdeu o seu objeto. Então, esse é o recurso considerado prejudicado. Ainda dentro dessas questões relacionadas ao relator, menciona o 932, parágrafo único do Código, que antes de deixar de conhecer, de não conhecer da apelação, o relator ele deve viabilizar ao recorrente a possibilidade de sanar eventuais vícios existentes no recurso ou também completar eventual documentação faltante, devendo ali indicar precisamente a parte recorrente para que ela possa sanar esses defeitos no recurso de apelação. Não pode, então, de plano, determinar a extinção do recurso, a extinção do processo. Dessa forma, essas decisões monocráticas do relator, cumpre mencionar que elas são atacáveis por meio de agravo interno, que mencionamos dentro das hipóteses de recursos
previstos no novo Código, existe o agravo interno, que está contemplado no artigo 1021 do Código, que serve para atacar decisões monocráticas proferidas pelo relator em sede recursal. Ainda dentro do recurso de apelação, precisamos mencionar o efeito do recurso, né, os efeitos do recurso. O efeito suspensivo, que também já tivemos oportunidade de falar, o efeito suspensivo do recurso de apelação se encontra previsto no artigo 1012, que expressa que a apelação terá efeito suspensivo, né? Então é típico do recurso de apelação o efeito suspensivo. Porém, o parágrafo 1º do artigo 1012 contempla a hipótese de sentenças que seria cabível à execução provisória, né? Porém, conforme diz o parágrafo 3º, mesmo nestas hipóteses onde é cabível a execução provisória, pode o recorrente pleitear o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Então, mesmo nessas hipóteses, vai poder ser requerido a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação. Conforme menciona o Luiz Guilherme Marinoni, no direito brasileiro, não admite-se como regra a eficácia imediata da sentença, né? Então, a regra é o efeito suspensivo. A exceção é que são as hipóteses contempladas no parágrafo 1º do artigo 1012, que são as hipóteses de execução provisória. Ainda dentro da questão dos efeitos, precisamos mencionar o efeito devolutivo. O efeito devolutivo, conforme reza o artigo 1013 do Código, menciona que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, nada mais é do que devolver ao órgão adquém o enfrentamento da questão, o enfrentamento da matéria impugnada, né, feito pelo juiz de primeira instância, né? Nesse sentido, não se admite no juízo de apelação invocação de causa de pedir estranha ao processo que não tenha sido decidida na sentença, né? Então, ele vai devolver o conhecimento da matéria que foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau, né? Aquilo que não foi enfrentado não vai ser objeto de análise pela segunda instância, né? Todavia, é possível ao tribunal conhecer matéria diversa da decidida pela sentença, em algumas hipóteses contempladas lá no artigo 1009, parágrafo 1º, e também no artigo 1013, parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil, né? Então, nestas hipóteses aqui mencionadas, nesses dispositivos, é possível ao tribunal conhecer matéria não decidida na sentença, né? É a chamada causa madura, o que foi era objeto de muitas críticas na égide do Código Antigo, pois se imaginava uma grande perda de tempo os autos voltarem para a primeira instância, para uma nova análise, quando então o tribunal já poderia enfrentar a questão em segunda instância, né, ganhando aí tempo, maior celeridade ao processo. A questão da causa madura foi prevista de maneira expressa no novo Código. Se encontra lá no artigo 1013, parágrafo 3º e 4º, e menciona que nos casos de extinção sem julgamento do mérito, quer dizer, quando não há enfrentamento do mérito, quando então o juízo não diz quem tem razão no processo, né? Assim como, por exemplo, nas hipóteses de acolhimento de prescrição e decadência, né? Também seria a hipótese aí do tribunal, seria possível o tribunal, conhecendo do recurso de apelação, julgar desde logo o mérito se a causa estiver em condições de julgamento imediato, né? Então, se for hipótese de julgamento sem análise do mérito, mas a causa se encontra madura, sendo possível o tribunal julgar o mérito, o tribunal então não devolverá os autos ao juízo de primeira instância para uma nova decisão. O tribunal vai poder, em razão dessa previsão expressa agora no novo Código, proferir o julgamento, mesmo não tendo sido a questão enfrentada pelo juízo de primeira instância. Ainda com relação à causa madura, o Marinoni também costuma mencionar
que por já se encontrar então devidamente instruída, estando a causa madura, nada obsta ao tribunal de conhecer a apelação, avançar aí sobre questões não versadas na sentença pelo juízo de primeiro grau, vindo então resolver o mérito. Essa é a ideia do princípio da primazia do enfrentamento do mérito, né? Que nós tivemos oportunidade de também mencionar quando estudávamos a teoria geral. Ainda dentro dessa questão do recurso de apelação, temos que mencionar a ideia da tutela provisória no recurso de apelação, né? Mencionamos que as decisões interlocutórias que versam sobre tutela provisória, elas são atacáveis por meio de agravo de instrumento. Se encontra lá previsto no inciso 1 do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Porém, o artigo 1013 menciona que o capítulo da sentença que vem confirmar, que vem conceder ou revogar a tutela provisória, ele vai ser impugnável mediante recurso de apelação, né? Então, quando a tutela provisória ela é concedida, ela é revogada, né, no início ainda da relação processual, ou até durante a relação processual antes da sentença, ela pode ser atacada, ela deve ser atacada por meio de agravo de instrumento. Porém, quando é proferida uma sentença, né, ao final da fase cognitiva do meu processo, quando é proferida uma sentença e ela vem lá confirmada, a tutela provisória vem confirmada ou vem revogada nessa sentença, essa matéria vai ser impugnável por meio do recurso de apelação, ok? Ainda com relação a essa questão, precisamos mencionar a ideia das custas da apelação, né? A ideia do preparo e do porte de remessa e retorno. O artigo 1007 do Código menciona que na interposição do recurso de apelação, a parte comprovará o recolhimento do preparo e das despesas com o porte de remessa e retorno. É pré-requisito, né, da peça recursal. Já mencionamos, é requisito de admissibilidade e tem que ser recolhido previamente antes da interposição do recurso, né? O artigo 1007, no parágrafo 2º, ele menciona que, se houver recolhimento a menor, o recorrente deve ter um prazo de 15 dias ofertado pelo relator para complementar o valor das custas, sob pena de, não o fazendo, aí o recurso ser julgado deserto. Da mesma forma, ainda no 1007, o parágrafo 3º menciona que os autos eletrônicos, né, esses processos judiciais que tramitam na forma digital, também é dispensado aí, nessa hipótese, né, o porte de remessa e retorno, né? Não há por que pagar porte de remessa e retorno, já que o processo não vai subir ao tribunal, como era no caso dos autos físicos, através do seu envio, né? Isso segue de maneira eletrônica, então, em razão disso, é dispensado o recolhimento das custas, relativa aí às despesas processuais relativas ao porte de remessa e retorno. O parágrafo 4º desse mesmo dispositivo, ele menciona que, não sendo comprovado o recolhimento das custas no ato de interposição, o recorrente ele deve ser intimado a realizar o pagamento do valor em dobro, sob pena de deserção, né? Então, atentar para essa questão, porque uma vez impetrado, apresentado, interposto o meu recurso de apelação, eu deixei de recolher as custas previamente, vai ser dada oportunidade para recolhê-las, porém elas vão ter que ser recolhidas em dobro, né? E o parágrafo 7º do artigo 1007 menciona que eventual equívoco no preenchimento da guia de recolhimento das custas não vai implicar em deserção de imediato, devendo o relator intimar o recorrente para sanar o vício em 5 dias. Ainda dentro dessa questão da apelação, pessoal, importante relacionada às custas ainda da apelação, importante mencionar que a dispensa de recolhimento das custas para a União, o Ministério Público, o Distrito Federal, os estados e os municípios, bem como as suas autarquias, né, em cada uma dessas esferas.
nos termos do artigo 1007, parágrafo 1º do Código. Então, esses entes, eles estão dispensados do recolhimento das custas. Da mesma forma, precisamos mencionar ainda com relação às custas, que os beneficiários da gratuidade de justiça, da chamada assistência judiciária gratuita, também estão dispensados de recolher previamente as custas judiciais, conforme disposto no artigo 98 e 99, parágrafo 7º do Código de Processo Civil. Com relação especificamente ao preparo, existe uma súmula do STJ, a súmula 484, que admite que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente quando a interposição do recurso se der após o horário de expediente bancário, né? Uma vez encerrado o expediente bancário, se o recurso for apresentado após esse horário, vai poder ser recolhido o preparo no primeiro dia útil seguinte, sem qualquer aí penalidade, sem qualquer sanção para a parte recorrente. E, então, finalizando essa análise da nossa peça recursal de apelação, vamos, então, observar os requisitos das petições, né? É uma petição única, então, das partes da petição de apelação. A primeira parte, então, como mencionamos, o chamada petição de interposição, ela deve ter o endereçamento. Ela vem, então, dirigida ao juízo de primeiro grau, quando nós mencionamos, é o juízo no qual o meu processo está tramitando, é o juízo que proferiu a sentença, é ele que recebe o recurso de apelação para depois encaminhar ao tribunal. Deve a petição, a peça, né, de interposição, a primeira parte, então, do meu recurso, trazer também o número do processo, né? Já existe, o processo já foi distribuído e já tem um número. Então eu tenho que trazer o número do processo na minha peça de interposição, para que eu possa fazer o protocolo, né? Então os processos eletrônicos agora, esse requisito não tem como deixar de ser feito, para que o recurso seja interposto, é necessário colocar o número do processo. Da mesma forma, a peça de interposição, mas como nós estamos dizendo, mencionando as provas da OAB, e nós vamos trabalhar com exercícios na prova de provas da OAB, deve trazer de maneira expressa, no cantinho da minha peça de interposição, o número do processo, certo? Da mesma forma, o nome e a qualificação das partes, né? Que é requisito, né? Requisito do meu recurso de apelação mencionado explicitamente no novo Código, certo? E deve trazer a indicação do recurso. Então, tem lá a parte A, devidamente qualificada ou qualificação completa, aquelas expressões utilizadas nos exames da ordem, né? Vem respeitosamente apresentar recurso de apelação. Então, tem que trazer também a denominação do recurso, tá? É na peça de interposição, então, que eu menciono qual a espécie recursal que está sendo interposta. Da mesma forma, a peça de interposição, ela deve trazer, de maneira destacada, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, né? Então, aqueles requisitos relativos à tempestividade em especial, né, destacando que o recurso é tempestivo, de que as custas foram devidamente recolhidas, né, destacando então na peça de interposição o total atendimento aos pressupostos de admissibilidade. Então, é um parágrafo que a gente destaca também de que foram observados todos os requisitos do meu recurso de apelação. Da mesma forma, deve conter pedidos, né? A petição de interposição, ela tem pedidos expressos. Primeiro deles, conhecimento do recurso. Que o recurso, então, seja admitido e conhecido pelo tribunal, né? Da mesma forma, eu devo pedir a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões. Então, deve-se já requerer ao juízo de primeiro grau para que o recorrido seja intimado para, no prazo legal de 15 dias, apresentar as suas contrarrazões, se esse for o seu interesse. Da mesma forma, eu devo também pedir a juntada da guia relativa ao preparo e ao porte de remessa de retorno, né? Isso é requisito nas provas da OAB, conta-ponto também específico para esse pedido em específico, e também, finalizando a minha peça de interposição, eu devo pedir o encaminhamento ao tribunal competente para julgamento do meu recurso de apelação.
Esse, então, é o formato da minha peça de interposição da primeira parte do nosso recurso de apelação. Já a peça de razões recursais, da segunda parte do meu recurso, é a parte que a gente traz expressamente um preâmbulo, a gente traz lá dentro desse formato um preâmbulo, né, trazendo lá o nome dos recorrentes, trazendo o número do processo, trazendo o juízo no qual tramita o processo, o juízo da 5ª Vara Cível, o juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude. Então, eu menciono lá a vara no qual o processo corre, né? E depois eu trago lá uma saudação aos julgadores, né? Comumente utilizado, egrégio tribunal, colenda câmara, ínclitos julgadores, né? As formas aí mais variadas, respeitáveis julgadores, existem as formas mais variáveis aí de saudação aos desembargadores, né? Isso também faz parte do formato do nosso recurso de apelação. Além disso, o recurso deve trazer toda a fundamentação de fato e de direito, que é requisito da nossa peça de apelação, do nosso recurso de apelação, né? Então deve trazer dentro dos fatos uma breve síntese da demanda, nas provas da OAB um pequeno resumo do problema, uma síntese daqueles fatos ocorridos que desencadearam o direito da parte. Então isso vem de maneira bem objetiva, de maneira resumida na parte dos fatos. Depois a gente traz a parte dos fundamentos de direito, né? Que também faz parte da causa de pedir e que nada mais é do que a fundamentação jurídica. São os dispositivos de lei, a doutrina, a jurisprudência que vão amparar aquele direito pleiteado, a reforma daquela decisão, né, ou a invalidação daquela decisão em razão de um vício, né? Então, deve-se trazer a questão dos fatos e também a fundamentação de direito. Após feita essa fundamentação de fato e de direito, a chamada causa de pedir, vamos trazer então no nosso recurso de apelação os pedidos, né? Que aí vai variar em cada caso de acordo com o objetivo do nosso recurso de apelação, né? Se dentro dos pedidos a gente pode já então pedir efeito suspensivo, se for a hipótese de efeito suspensivo, né? Ou tutela antecipada, a gente pleiteia também, vai trazer lá na parte do direito uma menção, né, ao deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo, e depois no pedido a gente não pode se esquecer de pedir para que o tribunal então conceda, né, o efeito suspensivo ao recurso, né. Da mesma forma, eu devo pedir o provimento do recurso, né? É o pedido de nova decisão mencionado lá dentro dos requisitos do recurso de apelação. Então o pedido vai ser de prolação de uma nova decisão que vem aí anular a decisão de primeira instância em razão de um vício na forma, ou vai vir aí reformar a decisão de primeira instância com relação ao seu mérito, né? Com relação ao julgamento. E da mesma forma aí, finalizando a petição, deve conter ali a data, a indicação do advogado. No caso, nas provas da OAB a gente não põe o nome, né, pessoal? Não vai o nome do advogado, e sim só a expressão advogado, né? E embaixo o campo para a inscrição da OAB. Então esses são os requisitos para formatação do nosso recurso de apelação. Aqui a gente encerra então essa videoaula que trata especificamente da apelação, e a gente voltará depois com um exercício prático, né, para começarmos aí a trabalhar com todas essas questões teóricas dentro de um exercício prático, no qual poderemos falar de juízo de admissibilidade, vamos poder atentar para os requisitos, né, de admissibilidade dos recursos, vamos tratar dos pedidos aí feitos, como formular os pedidos, né, tendo aí também oportunidade depois, através de outros exercícios, vocês poderem aí ir aperfeiçoando, né, essa questão da confecção das peças. Mais uma vez, obrigado a todos.